Estamos de volta com o Estúdio 36. Eu tenho comigo aqui no estúdio os professores e tradutores de espanhol, Marcelo Lopes e Maria de Fátima Jardim. Eles fizeram a tradução no livro do argentino Jorge Abelardo Ramos, História da Nação Latino-Americana. Esse livro foi originalmente lançado em 68, teve agora uma segunda edição revisada e ampliada. O autor faleceu em 94, né? Qual é o tom da palavra de Jorge Abelardo Ramos nesse livro? Bom, o Jorge Abelardo Ramos fala sobre a grande nação latino-americana. E o pensamento dele fala claramente, América Latina não é subdesenvolvida porque está fragmentada. Aliás, está subdesenvolvida porque está fragmentada. Porque essa nação não existe. É uma nação que se fragmentou e por ter se fragmentado é que é subdesenvolvida. No momento que as nações começarem a se unirem, ou as latino-americanas começarem a se unirem, criariam uma nação poderosa, uma grande nação. E hoje, como é que está a América Latina? Está fragmentada? Continua fragmentada? O que acontece é que no mundo estão acontecendo alguns fenômenos, a formação de blocos comerciais, como o europeu, e é inevitável... Bloco comercial agora posto à prova, né? Aquilo que tanto se construiu e se tentou construir com o esforço de formar um bloco que tivesse até uma moeda única, que é um dos estágios mais avançados da formação de um bloco econômico, agora passa a ser revisto em função da crise, né? Aqui nessa América Latina, na América do Sul, nunca chegou-se a consolidar de fato um Mercosul, a avançar de forma contundente, né? E agora, com essa situação internacional, isso fica ainda mais fragilizado aqui para a gente, esse modelo? De isso se trata. Por isso que o livro é leitura obrigatória a quem quiser compreender o processo que está acontecendo nesse momento na América Latina. É inevitável, inexorável a formação de um bloco mais unido entre os países latino-americanos. Isto é evidente. O Mercosul tem muita gente falando mal, gente falando a favor, mas o fato é que o Mercosul continua crescendo. Se você vê as estatísticas, os volumes de negócios que estão acontecendo no Mercosul, eles estão em contínuo crescimento. O que talvez se esperasse é que isso acontecesse de forma mais rápida, de forma mais contundente, mas ele avança. Avança e de uma forma inexorável, não há como reverter esse processo. O senhor acredita que o Brasil, pela língua, pela cultura, ele sempre esteve à parte, de certa forma, dos demais países, em função da língua, e em função do Brasil ter uma posição hegemônica no continente? De isso se trata precisamente, é bem oportuna a sua pergunta, porque nesse momento a barreira idiomática está sendo ultrapassada. O Brasil precisa se integrar. Muita gente não compreende por que o Brasil colocou no currículo oficial a língua espanhola. Muita gente também desconhece que existem 22 países que falam oficialmente a língua espanhola. Então, o que acontece? O Brasil está num processo de integração com essas nações irmãs. E se formos ver na história, somos a mesma nação. A diferença linguística foi aproveitada para dividir-nos. Mas isto já tem seus dias contados também, porque tanto nos outros países se estão desenvolvendo cursos e se está ensinando a língua portuguesa, como também no Brasil se está aumentando o número de pessoas que se voltaram para estudar a língua espanhola. Maria de Fátima, um trecho do livro que te gerou uma descoberta com relação às nossas raízes. Teve uma parte que eu achei muito curiosa, não foi exatamente uma descoberta, mas foi uma parte curiosa sobre o trecho do índio. Lembra que ele foi presenteado com o livro
E como eu não me recordo muito bem agora, porque isso foi logo no início, e ele, como não sabia ler, mas ficou também muito grato com os livros que recebeu, foi assim, né, Marcelo? Ele se impressionou com o objeto eu livro. acho que a questão do presente, né, a questão de ter... Então, ele, para guardar, ele cortou os livros, para poder guardá-los todos certinhos onde ele costumava guardar esses presentes, ele cortou os livros, assim, para que eles se encaixassem perfeitamente, quer dizer, ele não teria como saber o conteúdo, ler alguma coisa ali, mas a forma de como ele recepcionou aquele presente, como que ele guardou, né, aquele presente, foi pelo menos um trecho curioso e engraçado da obra, né, porque nós nunca imaginamos que uma pessoa que vai receber um livro pense, né, bom, nós vamos ler, mas precisamos também acondicioná-lo, guardá-lo em algum lugar, onde é que eu vou guardar, onde é que esse livro vai caber, né? E ele deu uma forma de... Não foi mais ou menos assim, né, Marcelo? A questão. Foi. E falando um pouquinho sobre o livro, tempo atrás alguém me explicou que os livros iam a morrer, porque chegou o CD, chegou a internet e tudo aquilo mais. E eu, em primeiro momento, pensei nessa possibilidade, e até pressenti muitos livros que guardava carinhosamente para alunos, para amigos, pressentia alguns livros, porque pensei, não, agora está tudo na internet. Mas quando eu perdi um pendrive na semana passada... Pensou, olha, não é muito mais fácil perder um pendrive do que um livro, né? Melhor é aqui. Então, ele é uma obra de arte, uma peça que eu vou conservar com muito carinho dentro da minha coletânea. Para sempre. Quem foram as personalidades que mais defenderam uma nação latino-americana? Bom, o que acontece é que ela acabou se fragmentando, mas quando ela fez a independência da Espanha, a ideia era uma nação. Isso estava na cabeça dos libertadores, que foram San Martín, O'Higgins, do Chile, e Simão Bolívar. São os personagens que fundaram essa grande nação. Eles não tiveram um final feliz, porque, lamentavelmente, eles, quando conseguiram a independência de Espanha, perceberam que começou as disputas internas. Claro que aí havia interesses de outras potências também, né? Também veio o papel das outras potências. Não é muito simples contar em poucas palavras o que aconteceu. E há passagens reveladoras, é nossa história, é a história de nossas nações, para saber quem somos, quais são nossos direitos, quais são nossos antepassados, qual é a nossa história e o que podemos esperar do mundo. Nesses momentos é um mundo muito disputado, precisamos, embora o Brasil esteja melhor dentro desse contexto, né, precisamos ter consciência de nosso potencial, precisamos ter consciência do que podemos ser e do que podemos chegar a ser as futuras gerações. A importância da história é isto. Esse livro se vendeu em todos esses países de fala castelhana não por um fenômeno de mídia, se vendeu pela necessidade que se tem de compreender quem somos, de onde é que a gente veio, qual é o legado de nossos antepassados. O senhor acredita que existe um complexo de inferioridade nesse continente? De que somos menos do que outras nações, outros blocos? Quem viaja, o brasileiro que foi no exterior e mostra o passaporte brasileiro, muitos que estão aí me olhando nesse momento devem saber disto, percebem que o nosso passaporte não é tão respeitado. E, no entanto, somos a 7ª economia do mundo. E muitas pessoas do primeiro mundo se alimentam com o que produzimos nesse país. Então, há algumas questões a ser revistas, né?
Nesses momentos, a Europa está passando por uma crise. E o Brasil e os países de Latinoamérica, com muitas reservas de riquezas, aparecem em uma oportunidade nunca vista na história. E por que, com um território tão rico, não se consegue avançar socialmente? Ainda se engatinha, né? Verdade. Quando você vai por aqueles países europeus, a Península Ibérica mesmo, a água é escassa, não há petróleo, as terras cultiváveis não são todas, não são tantas. E, no entanto, nós, Brasil, tamanho de um continente, água suficiente, terras boas, petróleo, não falta nada. Quais são nossas doenças? Então, aí podemos estudar aqui quais são as doenças genéticas que nós temos. São genéticas. Mas entendendo a doença, podemos extirpar. Certo. Talvez se compreendemos por que isso acontece. Porque até as pessoas que têm um status de vida bom devem sentir no exterior, quando vão na Europa, que às vezes são até discriminados por ser brasileiro. Já aconteceu muitas vezes. É uma situação que nós temos que rever. Maria de Fátima, por que não deixar de ler esse livro? Bom, primeiro porque ele faz um apanhado muito profundo sobre toda a história da América, né? Desde da colonização, a emancipação dos estados, da formação econômica, da formação das identidades americanas, que também se falou, né? Como se nós tivéssemos várias identidades, e nós temos, pensando bem, nós temos uma identidade americana, né? E interessante para quem quer saber a fundo, é um revelar da história, né? Vai muito a fundo, ele trata de coisas assim muito peculiares que provavelmente nós não vamos encontrar em livros didáticos de história. E para os estudiosos dessa linha, eu aconselharia a leitura. Ela ficou muito boa no sentido de flui bem, né? Então, por exemplo, eu leria, né? Se eu não tivesse trabalhado no livro. Derrubou alguns conceitos teus? Olha, eu desconhecia essa questão da história, muita coisa a gente se surpreende, né? Porque nós crescemos dentro de um sistema educacional que nós não temos acesso a tantas informações com tamanha profundidade, eu penso assim. Então, conseguiu entender as origens de alguns dos nossos dilemas? Sim, é possível, né? Nós compreendermos pelo menos algumas coisas que hoje acontecem, né? E coisas que talvez nós não compreenderíamos, né, com outras buscas. Então, o Abelardo, eu acho que ele teve esse cuidado de esmiuçar bem e trazer para o leitor essa informação, né? Ó, assim, a coisa foi desse jeito, né? É isso, eu acho que o livro merece leitura. Inclusive, o livro aumentou o seu número de páginas na publicação em português. Isto se deve a que... Acho que tem a Guerra das Malvinas também, um acréscimo. E tem também algumas explicações. Tem quem faz a apresentação, o Dr. Jorge Cosia, secretário de Cultura da Nação Argentina. Tem comentários de professores de história respeitados, como o professor Valdir Rampinelli. Então, o que ocorre com esse livro, que tem dois aspectos. É útil para o estudante de história e para aquela pessoa que mergulha no afazer histórico, professores, estudantes de diversas áreas universitária, e também para o leigo, porque o editor tomou cuidado de colocar em um linguajar com notas, com explicações, e tudo aquilo que facilite a leitura e se torne agradável para quem não é um especialista em estudos de história. Isto faz desse livro
uma bela obra de arte. Tá certo, a gente está chegando ao fim. Eu quero encerrar com uma pergunta: por que devemos ter orgulho de ser latino-americanos? Bom, quando você sabe sobre sua história, você sabe sobre suas origens, quando você sabe de onde que você vem, você pode perceber que você não deve se sentir inferior a ninguém. Nós somos dessa terra, o brasileiro tem que descobrir que o Brasil é dos brasileiros, os latino-americanos têm que tomar consciência do que nós temos, do que nós possuímos, do espaço, de tomar esse espaço que nós merecemos de respeito no mundo. E há um espaço que precisa ser tomado por nós mesmos? Sim, sim, existe esse espaço. Não é apenas nossos jogadores de futebol que tem que ser respeitado no exterior. Todo cidadão brasileiro tem que ser respeitado como uma nação. Ou seja, se trata disso, de ser cidadão do mundo de uma nação. Tá certo, tá aí. História da Nação Latino-Americana, pela editora Insular. É isso, né? Muito obrigada pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tá de volta. Não sai daí.